Graça e paz, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 14. Tenta apagar mais uma, ver se dá. Pode ser. Romanos capítulo 14. Diz a palavra de Deus: Ora, quanto a que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso de dia, para o Senhor não o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e amado, essa tua mensagem que foi lida nesta noite, será pregada, ministrada, Espírito Santo tem liberdade para manifestar o teu poder em cada coração, que saímos daqui com essa palavra queimando, que saímos daqui avivados, que saímos daqui, ó Deus, restaurados pela tua palavra, transformados pela tua palavra. Queremos ser, ó Deus, crentes melhores, cristãos melhores. Nos ajuda, Senhor. Encarecidamente te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? A mensagem dessa noite, pode pôr para mim o tema aqui. Suportando os débeis. É que de repente a minha tradução não diz, de repente a sua diz, né? Ele usa essa palavra quando ele fala do fraco na fé. O apóstolo Paulo faz nessa epístola uma grande defesa de que nós cristãos não devemos, não podemos hoje viver pela lei. Nós vivemos pela fé. Mas ele faz uma particular ensino, e é porque eu quero te chamar a atenção essa noite. A partir do capítulo 12, capítulo 13, e esse capítulo 14, o apóstolo Paulo fala de forma prática de como nós deveríamos nos portar dentro da igreja. No capítulo 12, ele faz alusão de como nós, como cristãos, devemos nos relacionar com o nosso irmão. No capítulo 13, o apóstolo Paulo fala de que nós, como cristãos, nos relacionamos com o mundo lá fora. E no capítulo 14,
ele faz algumas observações, é um capítulo riquíssimo, né? Vamos dividir em 3 partes, eu vou ministrar uma primeira parte essa noite, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho pedido para Deus uma mensagem, nós estamos vivendo o ano servindo em amor. Falei, Senhor, nós precisamos ministrar algo a respeito disso, queremos ensinar a igreja e ser ensinados pelo Senhor, para que possamos servir em amor. E esse capítulo 14, ele meio que faz um adendo, ou uma síntese prática, daquilo que nós vemos no capítulo 12, 13, e propriamente nesse capítulo. O capítulo tem um título curioso, ele fala, tratando com os fracos na fé. Por isso eu coloquei suportando os débeis. Débeis seria fraco, seria a melhor palavra para você traduzir aí a sua Bíblia. Quantos tem débeis aí na sua Bíblia? Ninguém está escrito? Ninguém está usando King James? Mas é essa a expressão que o apóstolo Paulo coloca. Olha que interessante, o verso 14. Ora, quanto aos que são fracos na fé, a minha tradução aqui diz enfermo, mas a palavra correta é débil ou fraco. Quanto àqueles que são fracos na fé, recebei-o e não em contendas sobre dúvidas. O que o apóstolo Paulo está começando a nos dizer aqui, nesse capítulo 14? Nós precisamos entender o que ele considera como fraco na fé. Por isso, enfermo não é a melhor tradução, é fraco. O que o apóstolo Paulo considera como alguém fraco na fé? O apóstolo Paulo considera alguém fraco na fé aquela pessoa que ainda não foi experimentada na palavra de Cristo, da graça e da justiça que nós obtemos através de Cristo. Há algumas contendas doutrinárias a respeito do que o apóstolo Paulo fala sobre fraco. Mas se você, e nós vamos estudar ao longo de 3 mensagens todo o capítulo 14, você não vai ter dúvidas de que ele considera fraco é aquele que não ainda conhece a graça de Deus. Em outras palavras, são aquelas pessoas que ainda vivem tentando agradar a Deus através de seus feitos próprios. Estava estudando a respeito desse capítulo, e os historiadores dizem que esse capítulo em específico, ele foi escrito para um grupo de pessoas que eram ascetas. Esse ascetismo, pessoas que aderem ao ascetismo, eles consideram que para viver uma espiritualidade sadia, para ser um cristão bom, sincero, fiel, ele tem que relegar o seu corpo a alguns sacrifícios. Ele precisa fazer alguma coisa que mortifique a sua carne para ele sentir-se bem para com Deus. E ele coloca aqui exatamente a primeira desse grupo que ele combate como fraco na fé. Ele fala daquele que naquela época, né, era vegetariano. Tinha uma corrente naquela época, saída do judaísmo, se denominava vegetarianos, e eles não comiam carne. Eles achavam que o animal tinha também um valor. E entendia que para você ser um cristão bom, para você ser um cristão verdadeiro, genuíno, você não poderia comer carne. Os judeus, eles entendiam que você deveria guardar aquelas leis alimentares. Paulo também fala para ele nesse capítulo. Então eles achavam que certos tipos de comidas não eram apropriadas para eles. Entendiam que quando ele não comia essa comida, estava fazendo bem para a sua espiritualidade. Ele estava sendo um crente melhor por não comer certos tipos de comidas que os judeus não comiam
por ordem de Moisés. Outros ainda, se você ver ali a partir do verso 5, fazia diferença entre dia e dia. O que ele quer dizer aqui? Uns guardavam o sábado como o dia de guarda do Senhor. E eles se sentiam bem e se achavam cristãos melhores, mais espirituais, porque guardavam o sábado. E o que o apóstolo Paulo fala disso tudo aqui? Primeiro, ele chama eles de fracos na fé. O apóstolo Paulo chama de fraco na fé todo aquele que tenta agradar a Deus, todo aquele que tenta se aproximar de Deus mediante a lei. Isso não é forte? Você hoje é um forte ou um fraco na fé? Porque ele considera como forte na fé, e você vai ver no capítulo 15, e ele se inclui nisso. Olha o que ele diz no capítulo 15. Fica sua Bíblia aberta em Romanos. Olha o que ele fala. Mas nós, ele se inclui nisso, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então o apóstolo Paulo fala que aquele que entende que o acesso a Deus não é mediante méritos humanos, é mediante aquilo que Cristo fez na cruz. Aquele que entende que a relação com Deus é uma relação de graça, e não há nada que eu possa fazer para Deus da minha própria mão, mas Deus, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, pelo Espírito Santo, me ajuda a cumprir com os mandamentos do Senhor, este é o forte na fé. Mas essa não é a mensagem que eu quero ministrar essa noite. O tempo corre. Porque há um intuito quando Paulo escreve isso aqui. Leia comigo. O verso de número 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que o apóstolo Paulo estava querendo combater aqui? Ele não estava só querendo ensinar quem é forte e quem é fraco na fé. Havia um problema na igreja de Romanos, na igreja de Roma. Era o mesmo problema que acontecia na igreja de Gálatas. É o mesmo problema que acontecia na igreja de Coríntios. Essa mesma advertência, o apóstolo Paulo fala para 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, e ele fala para Gálatas no capítulo 4. Vocês não estão entendendo o que é o cristianismo. Vocês estão discutindo, vocês estão brigando por coisas que não são importantes. Vocês entram em brigas, vocês entram em contendas, vocês entram em discussões, discutindo se pode comer isso, se não pode comer isso, se eu guardo esse dia, se eu guardo aquele outro, e isso não tem relevância nenhuma. Pior, isso tem causado dissensão no corpo de Cristo. Um dos outros objetivos da carta aos Romanos, especificamente, era criar essa necessidade de uma união do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala, você que se julga mais forte na fé, você está desprezando o fraco. E você que é mais fraco na fé, fica julgando o mais forte, porque ele é mais liberal. E fazem isso com coisas que não têm um mínimo valor.
A palavra que os teólogos usam para explicar esse texto é adiáfora, coisa que não tem relevância nenhuma. E às vezes é tão triste nós vermos na igreja, e aí na nossa igreja, falou isso por causa do nosso tema, e eu creio que é relevante, entrarmos em discussões teológicas que não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo está dizendo bem claro aqui, você que é mais forte na fé, você que já conhece a graça de Deus, você que já sabe que o jejum não é uma moeda de troca com Deus, mas é uma disciplina para te aperfeiçoar. Se você sabe que o pecado, quando você comete, basta você pedir perdão para Deus e se apropriar do perdão de Deus e não cometer mais, e aquilo já está passado, apagado. Se você sabe que o pecado não tem mais domínio sobre você, se você sabe que o diabo não tem mais domínio sobre você, não fique desprezando, não fique excluindo aqueles que ainda hoje são fracos. E aos fracos ele fala, de maneira não mais sutil, porque ele usa a palavra julgue. Você que é fraco, não julgue aquele que é mais forte. Abre lá, leia comigo. Verso 10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão. Ele fala aos dois. Ele fala tanto aquele que se acha forte, tanto aquele que é fraco. Por que você cria contenda no meio da igreja? Por que você discute com teu irmão? Todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. E aqui o verso 12 diz algo que eu ouvi desde quando eu converti, era mais comum antes, hoje não ouvi muito. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo recrimina então, você promover dissensão na igreja, por coisas secundárias, e isso é por coisas secundárias, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala aos fracos e fortes, diz que vai diante do tribunal de Cristo, então são pessoas salvas. O que quer dizer? Naquilo que é elementar, naquilo que é fundamento, concorda-se, e isso é suficiente. Há uma frase, eu queria que você colocasse para mim, o slide 3. É um epitema que diz que, dos morávios, em coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, amor. Não sei se você conhece a história dos moravianos, mas era um povo que vivia mais ou menos como o povo de Roma, discutindo o tempo todo, discussões tolas, gastando energia, que ele poderia estar gastando para pregar para um novo convertido, ou pregar para alguém, ou discipular alguém, gastando energia com coisas que não levam a lugar nenhum, só para se sagrar vencedor no debate. E aí essa igreja, depois de um mover, começa a orar. E Deus fala, vocês precisam andar unânimes. Se não houver união, não há como manifestar-me no meio de vós. Todos se lembram da oração de Jesus em João 17? É uma oração de Jesus que
clama para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, fôssemos unidos, expressando a Ele. Então, eles, diante daquela palavra profética, eles resolvem acabar com as picuinhas. Eu não concordo com o meu irmão que tem uma visão teológica diferente a respeito de tal coisa, mas eu não vou brigar com ele, eu vou caminhar junto, porque no mais importante, no que é fundamental, nós concordamos. E essa igreja começa a orar, e depois junta um grupo de 24 rapazes e 24 moças, e começa a orar todos 1 hora por dia, e oram todo o dia, fecham o relógio orando, e aí as pessoas começam a ver um mover no meio deles, e aí aumenta o número para 70 pessoas, aquele número aumenta, e eles permaneceram ativos com o relógio de oração durante 100 anos, orando ininterruptamente. E aí você imagina, um povo orando junto, num relógio de oração, ininterruptamente por 100 anos. De repente você ouviu algumas coisas. Há uma frase muito famosa também dos moráveis que diz assim: eu farei valer a pena o sacrifício de Cristo no Calvário. É uma frase deles também. E eles se vendiam como escravos para poder ir em um determinado território pregar. Tudo porque deixaram de contender com aquilo que não era essencial. Vamos ler, olha para o verso 15. Não, vamos ler, continuar do 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Verso 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. E aqui está o fim. O apóstolo Paulo disse tudo isso aqui a respeito dessas picuinhas dentro da igreja, para dizer que o fim é o amor. É a mesma coisa que ele diz em Romanos 12. Olha lá comigo na sua Bíblia. Ele começa o capítulo com os versos que mais me tocam na palavra de Deus, que é o verso 1 e o verso 2. Ele começa falando de como deve ser o trato no corpo de Cristo, e fala a partir do verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodáveis aos humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu te recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se você lê esse texto, ele não é muito semelhante ao que Jesus diz no Sermão do Monte? Inclusive o capítulo 12 e 13 é considerado, de outra forma literária, como se fosse uma cópia do Sermão do Monte. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeiramente, você que é fraco na fé, não fique julgando os irmãos, não fique apontando o dedo, não fique se considerando mais espiritual porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Porque se você não anda conforme a lei do amor, você não está fazendo nada para Deus. E aos mais fortes, e aí você mais forte, você que me ouve nessa noite, para você há uma carga maior. Eu gosto de usar, eu ministro esse capítulo 14 na escola bíblica dominical. Esse capítulo 14 ilustra bem uma casa. Imagina a tua casa. Você que é pai, você que é mãe. Quando teus filhos brigam, quando há alguma discussão, de quem você espera mais? Quem que deve levar a maior bronca? O mais velho. Porque você espera mais do mais velho. Porque o mais velho já tem mais idade, ele teve mais experiências. Da mesma forma, é nossa relação para com Deus. Se você é considerado um filho mais velho, ou você é considerado um crente forte, numa discussão, Deus espera que você seja aquele que vai renunciar à vitória para o bem de uma amizade, ou para o bem de uma vida. Porque você vê o apóstolo Paulo falando, você coloca a perder a vida de alguém por quem Cristo morreu por ela. Porque dependendo da sua discussão, você pode deixar alguém longe de Deus. Eu não posso perder. Eu não posso dobrar meu braço. O inteligente, o forte, ele sabe que mais vale preservar um amigo do que sair-se vitorioso numa batalha. É do crente forte, do crente mais forte, que o apóstolo Paulo esperava, e que Deus espera, que Jesus espera, que deu o primeiro passo para pedir perdão, que deu o primeiro passo para reconciliar com o seu irmão, que deu o primeiro passo para ajudar e comunicar aos irmãos em necessidades. É sobre o filho mais forte, o crente com a fé mais forte, que Deus espera atitudes condizentes com as cristãs. Nós lemos aqui, eu falei da questão de ser vegetariano, não há problema em ser vegetariano, não sei se alguém é vegetariano aqui, alguém é? Não? Não há problema em você ser vegetariano. O problema é você ser vegetariano e achar que você está mais perto de Deus, você tem uma espiritualidade maior, você moralmente ou eticamente é melhor do que aquele que não é vegetariano. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você guarda o sábado, tinha um irmão na nossa igreja que ele guardava o sábado. E me chateava como as pessoas ficavam tirando sarro dele. Você guarda o sábado? Cuidado.
Não desprezes o irmão que é mais fraco. E se você tem no seu coração de guardar o sábado, guarde-o para Deus, faça para Deus. Há uma frase que eu ouvi hoje, eu li hoje, não me lembro, um pai da igreja do século III, que ele diz assim: os judeus quiseram julgá-lo porque ele não estava mais guardando o sábado. E ele diz: como eu guardaria o sábado, se Deus me guarda do pecado todos os dias? Para Deus eu guardo todos os dias, porque todos os dias Ele me guarda. Mas nós não podemos entrar, isso aqui são exemplos. De repente você não está conseguindo entender. Mas esses aqui são exemplos de como era a igreja naquela época. E era em 3 igrejas diferentes, em Coríntios, em Romanos, em Gálatas. Mas hoje, existem outras discussões que dividem a igreja. Hoje, existem outras polêmicas que é capaz de dividir irmãos. Aonde anda a lei do amor? O que Jesus diz? O amor é o cumprimento de toda a lei. Amar o próximo como a ti mesmo é o cumprimento de toda a lei. Por que você lesse mais um texto comigo? Então, vai lá em Coríntios, rapidamente a gente encerra com esse texto. Coríntios, capítulo 9, 8. Olha o que ele diz, 8 verso 8. Ora, é o mesmo assunto. O apóstolo Paulo tinha o mesmo problema. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, você que estuda a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, você que é fundamentado na graça e na justiça de Deus, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência de que é fraco e induzido a comer coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perceberá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o teu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. E ele fala isso também lá no capítulo 14. Se necessário, não coma carne. Mas entenda que é necessário que nós, cristãos, fortes, eu creio que essa igreja está caminhando nesse sentido, um conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender uma primeira lição, que servir em amor importa pautar nosso relacionamento com o irmão pela lei do amor. Fique de pé. Se eu me preocupo mais em defender a minha linha teológica, se eu me preocupo mais em defender o meu posicionamento, se eu me preocupo mais em mostrar uma aparente espiritualidade, eu não estou andando no caminho de Cristo. Mas, se ao invés disso, como irmão mais velho, como o apóstolo Paulo fala nesse capítulo 15, eu me preocupo em, se necessário for, dar o braço a torcer, se necessário for, caminhar uma segunda milha, se necessário for, pagar o preço, para que haja a união na igreja. Queria convidar você a fechar seus olhos.
queria convidar você, que nessa noite veio ouvir a palavra de Deus, e que até hoje não se decidiu por Cristo, que até hoje não se decidiu confiar a sua vida a Cristo. De repente, você seja hoje alguém que lá de fora criticava, lá de fora falava mal, mas sente que há necessidade de entregar sua vida para Jesus. Levante sua mão como sinal. Você que queira entregar sua vida hoje para Jesus e fazer parte desse corpo de Cristo. Queria que você ainda com seus olhos fechados, quero orar por você. Você que é líder de célula, você que é discipulador, você que tem alguma função na casa do Senhor, você que é membro desta igreja, nós precisamos orar todos os dias por unidade. Nós precisamos orar todos os dias para que se manifeste a presença de Cristo em nossas células, em nossas reuniões, em nossos grupos. Nós temos como alvo bem claro este ano, sermos reconhecidos como uma igreja que ama segundo a Jesus. E uma igreja que ama segundo Jesus, ela anda pelo vínculo do amor. Pai querido e amado, oramos a Ti nessa hora, ó Deus, entendendo a advertência que o apóstolo Paulo nos dá, que deu à igreja de Coríntios, que deu à igreja de Romanos, que deu à igreja da Galácia, que é para nós hoje também, nas nossas necessidades, nos nossos conflitos. Ajuda, ó Pai, esta igreja, ajuda, ó Pai, este povo a caminhar diferente. Oh Deus, que assim como aqueles moravianos, ó Pai, através desse lema, puderam unir forças, ó Deus, nós possamos aqui, ó Pai, como igreja estabelecida nessa cidade, como irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo, que creem que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu sem pecados, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele aniquilou todo o pecado, toda a dívida que era contra nós daquele madeiro. Pessoas que têm, ó Pai, e professam a mesma fé, que possamos andar em unidade, ainda, ó Pai, que não tenhamos unanimidade, que possamos andar em unidade, ainda que tenhamos diferenças, ó Pai, comportamental, temperamental, teológica, que possamos andar em unidade, que as nossas células possam refletir, ó Pai, a comunidade que há no céu, que esta igreja em conjunto, que ela possa refletir a comunidade que há no céu, que possamos ser expressão de Cristo aqui na terra. Oh Espírito Santo, ajude-nos, ó Pai. Oh, queremos andar pelo vínculo do amor, queremos andar pelo vínculo do amor, oh Deus, que é o vínculo verdadeiro. Oramos a Ti no nome de Jesus, amém.